Uma informação que acaba de chegar: por 339 votos a favor e 114 contrários, o plenário da Câmara dos Deputados acaba de aprovar o texto base do projeto de autonomia do Banco Central. Entre os principais pontos, o texto prevê mandatos fixos de 4 anos para presidente e diretores não coincidentes com o do presidente da República. Destaques ainda estão sendo analisados. O tema é discutido no Brasil há décadas, mas nunca avançou. Outros países já têm bancos centrais independentes. Na América Latina, por exemplo, Chile e Argentina aprovaram a autonomia antes de 2000. O projeto vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é assegurar que a autoridade monetária não sofra interferências políticas. Hoje, o BC é vinculado ao Ministério da Economia e os diretores podem ser livremente demitidos pelo presidente da República. Tá, então, né, Zé? Me chamou muita atenção o tamanho da vantagem aí. A larga maioria dos deputados, 339 a 14. Foi esse o placar. Aprovação com um grande apoio aí, né, Zé? Quórum constitucional. Poderia, se quisesse, mudar a Constituição. Vitor, a história é a seguinte: já existe por aí fake news dizendo que os empresários se uniram para dar as cartas e tal na política econômica. Não tem nada a ver. A política econômica do país continua sendo gerida pelo ministro da Economia. Só que o presidente do Banco Central e diretores vão gerir, como você disse aí, né, a parte monetária. O valor da moeda, inflação, juros, né? A gestão monetária e a segurança da moeda. Pouca gente sabe, mas não existe mais lastro para a moeda, né? Antigamente, era preciso ter no Banco Central um lastro em ouro, ou seja, você só emitiria moeda se tivesse ouro. E alguns países adotaram o lastro em dólar. Hoje não há necessidade de nada, é só, como se diz politicamente, rodar a maquininha, ou seja, imprimir dinheiro. Com o Banco Central independente, não. Quem controla o valor, impressão do M1, M2, que é o meio circulante, que é a moeda em dinheiro, é o Banco Central. Ele é que vai definir. Hoje já existe uma certa independência, mas uma dependência contratada. Desde o final do governo PT, quando levou o Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central, houve um pacto de independência, mas era só pacto. Se o presidente quisesse, qualquer um desses, inclusive Bolsonaro, poderia demitir o presidente por discordar, por exemplo, da taxa de juros. Mas se fizesse isso, cairia em desgraça aí no mercado financeiro. E o que acontece agora? O presidente indica diretores e presidente do Banco Central, o mandato será de 4 anos, ou seja, não coincide, qualquer presidente que chegue vai ficar 2 anos com o presidente antigo, e o Senado aprova. E mais, o presidente do Banco Central manda 2 relatórios por ano, um em cada semestre, para os senadores analisarem ali o que está acontecendo lá. E a demissão, se houver condenação em segunda instância ou se houver a tal incompetência ou insuficiência de desempenho. Diga, Fiuza. É um avanço, na verdade, a consolidação institucional de um avanço que o país já iniciou há mais de 2 décadas, né? No período de Fernando Henrique, com o Pedro Malan, que fez uma grande reforma do Banco Central, fez uma limpa nos cargos de direção, então loteados aí por padrinhos políticos, né? Aí você teve a consagração do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que passou, então, de fato, a liderar tecnicamente a política monetária. Isso é a salvação da lavoura, porque a política monetária na mão de populista, né, ela serve para isso, que inclusive o PT quase conseguiu estragar, que foi a taxa de juros sendo gritada pela Dilma Rousseff lá do Palácio do Planalto, né? Aí não tem como, porque você tem que saber fazer conta, né? Macroeconomia não é que nem assembleia partidária, né? Que você diz qualquer coisa, leva um aplauso, não sei o quê, né? Então, de fato, esse arranjo institucional muito importante, que não é nada disso que o Zé até mencionou, né? Já mencionou para desmentir, e eu endosso, quer dizer, isso é discurso desses lunáticos, né? Que querem dizer, não, isso aí é uma guinada do capital financeiro que está subjugando a economia. Não tem nada disso.
Isso aí é gestão financeira, macroeconômica, monetária, na mão de quem sabe gerir, né? Tecnicamente. Nós tivemos, esse ano, na verdade, né, a consagração aí do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2020 pelo grupo Financial Times. É um ranking importante, muito, muito respeitado, e que o Brasil já tinha vencido anteriormente com o Ilan Goldfein, que foi presidente do Banco Central no governo Temer e que iniciou a trajetória fundamental de redução dos juros, mas de redução consistente, não no gogó, né? Então é isso aí que está sendo consolidado. Agora, me parece, inclusive vi algumas ressalvas sendo feitas pelo Partido Novo, que eu achei com muita propriedade, eu fico à vontade para dizer, porque o Partido Novo, eventualmente, está aí também nessa religião antibolsonarista, é tudo ruim e tal, mas eu acho que nesse ponto o liberalismo do Novo veio à tona muito bem. Eu não sei como está nessa votação agora, estão sendo votados destaques, mas enfiaram, como é típico, né, dessa praga retórica e demagógica no Brasil, enfiaram uma série de diretrizes nesse projeto que comprometem o Banco Central quase com a meta da felicidade, né? Tem essa tentação, a Assembleia Constituinte de 88 é o exemplo mais conhecido, né? Também erram os que dizem que aí a Constituição escraviza o país, também não é nada disso, mas virou uma Constituição obesa e prolixa, né? E estão fazendo agora isso com esse mesmo projeto, e esse é um aspecto que eu acho que tem que ser rejeitado, senão isso vai servir exatamente para esses demagogos chegar para o Banco Central e dizer assim, mas não cumpriu a meta da felicidade aqui, né? Não cumpriu a meta da alegria, né? Tem uma série de requisitos lá, de alcance, de impacto social, por exemplo, do Banco Central, que estão completamente fora do propósito. Eu espero que caia. Pois é, né, Anne? Como nós destacamos aqui, o Brasil agora se junta ao restante do mundo, né? Passa a acompanhar a imensa maioria dos países. Vários outros já tinham adotado essa medida anos atrás e agora, finalmente, o Brasil também tem Banco Central autônomo, Ana. Eu acho que isso é um grande passo, sim, viu, Vitor? A própria história americana mostra que a partir do momento que o Banco Central americano, o Fed, ficou independente, isso trouxe um avanço muito grande e uma estrutura muito mais sólida para a economia, né? Presidentes no passado, como o Thomas Jefferson, o próprio Andrew Jackson, eles tinham muito medo de que o Banco Central ele causasse algum desequilíbrio em relação às áreas mais produtivas do país e aquelas pessoas que não faziam parte da elite, a classe trabalhadora, e que não tinham tanto acesso assim ao que um Banco Central poderia aí gerir. Aí, em 1913, o Fed passou, então, a ser independente, e isso você vê que traz uma confiança para a própria população. O ano passado, por exemplo, o próprio ex-presidente Donald Trump, ele queria que o Banco Central americano baixasse os juros, e o Banco Central disse que não ia seguir aí a diretriz ou a opinião do presidente e seguiu a linha que achava corretamente, aí, se embasando no próprio cenário internacional e da moeda americana. Então, essa independência é muito grande, e eu acho que da maneira como é no Brasil, ou era, né, esperamos, onde ele fica dentro do Ministério da Economia e atuando como um braço político importante e que afeta áreas da economia importantíssimos, essa independência aí, eu acho que é um passo muito grande no nosso futuro, aí no caminho do progresso, da independência e da autonomia realmente de outros, dos poderes e de outros braços da nossa estrutura institucional, que hoje, infelizmente, são usadas aí apenas como braços políticos. Eu acho que agora a gente tem que ver para frente se esses destaques aí, o que está dentro desses destaques, e como o Fiuza colocou, né?
quais são as armadilhas que foram colocadas ali, ou até como moeda de troca, aí sem nenhum trocadilho, para que essa autonomia e essa independência realmente aconteça. Augusto. A modernização do país, né? Esse é o caminho a seguir, não há o que dizer. Os que votam contra uma medida dessa são os eleitores que apostam no atraso. O Ciro Gomes, né, faz aquelas declarações terroristas, dizendo que o Brasil vai acabar. Agora vem uma inflação tremenda, né? Os grandes trustes, na cabeça dele ainda é isso, truste. Os grandes trustes vão acabar com o Brasil, etc, etc. Não vai acontecer nada, vai acontecer que o Brasil vai ficar melhor.